Olá, meus amigos, eu me chamo Thiago Alves, estamos aqui mais uma vez com o Pensando Biblicamente. E o tema de hoje é lei e graça. A respeito da lei, o que significa a lei? E graça, o que é a graça? A graça elimina a total presença da lei? Hoje vamos conversar com esses assuntos, mais uma vez com o pastor Márcio Silas e o pastor Bruno Albino. Esse é o Pensando Biblicamente. Pastor Márcio Silas, pensando biblicamente, o que é a lei? Bom, na Escritura Sagrada, a lei são as ordenanças, os mandamentos que Deus dá. Só que também dentro da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que nós temos pelo menos 3 tipos de lei. Nós temos a lei moral, e essa permanece para nós na forma do decálogo, que é ampliado por Jesus no Sermão do Monte. Nós temos a lei cerimonial, essa já foi cumprida por Cristo, não precisamos mais, Tiago, pastor Bruno Albino, pegar um cordeirinho, pegar uma pombinha para sacrificar, porque o sacrifício definitivo foi realizado no Gólgota. Então a lei cerimonial se cumpre em Cristo. E há também, o que nós chamamos de lei civil. A lei civil no Antigo Testamento é a lei dada ao povo e à nação de Israel. Essa não é para nós goinhos, gentios. Esta é a lei dada à nação de Israel. Há um uso legítimo da lei. Qual é o uso legítimo? Porque quando nós falamos de lei, as pessoas se assustam e geralmente nós temos um entrave, porque as pessoas pregam equivocadamente. Há um uso legítimo da lei. Lutero dizia que a lei ela é usada para chicotear o pecador, para que ele veja que ele está num padrão abaixo do seu Criador. O seu Criador é superior, é maior, é santo. Então, como dizia Lutero, o uso legítimo da lei é provar para o pecador que ele precisa de um Salvador. Pastor Bruno Albino, e a graça? Qual é a utilização da graça para os nossos dias? Tiago, pastor Márcio Silas, meus amigos, a graça, todos nós já estamos acostumados com o significado da graça, que é favor imerecido. É um favor que Deus nos deu, sem mérito algum humano. Já disse aqui pelo pastor Márcio Silas, eu tenho que pegar esse gancho acerca da lei. A lei veio para apontar que o homem ele não consegue se salvar. E a graça é a demonstração que o homem não consegue se salvar e só Deus pode salvar um homem. A graça é a manifestação da benevolência de Deus, da bondade de Deus para com o ser humano. A graça é uma pessoa. A graça é Jesus Cristo de Nazaré, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando. A graça é o favor que nós temos de ter acesso a Deus. E essa graça é Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, dadas todas essas explicações a respeito de lei e graça, eu faço uma última pergunta. E nos nossos dias de hoje, todo o aspecto da lei é eliminado pela graça? Pastor Márcio Silas. A pergunta é uma pergunta extremamente relevante para nós. Porque geralmente as pessoas, no discurso da graça, podem cair numa heresia que inclusive a Reforma condenou. O próprio Lutero lutou contra o que nós chamamos de antinomianismo. O que é antinomianismo? Nomos é a expressão grega para falar de lei. Então havia aquelas pessoas que queriam viver sem freios morais, queriam viver de qualquer jeito, na licenciosidade. E para isso eles eliminavam a lei. E aqui um ponto importante a ser ressaltado. Na lei existe graça, na graça existe lei. Na lei você vê Deus salvando a prostituta Raabe, vê Deus perdoando o adúltero Davi. Então na lei você tem graça, mas na graça você também tem lei. Você tem punição dentro da graça, Ananias e Safira morrendo. Você tem na graça mandamentos, inclusive de Jesus, o mandamento de Jesus de amar, de abençoar aqueles que perseguem. Então há uma sintonia
divina que não é respeitada hoje. A graça não elimina a lei, principalmente a lei moral. O código, o decálogo ainda é válido para hoje. Não cobiçar a mulher do próximo, que hoje, infelizmente, os adeptos de uma graça, né, libertina gostam de fazer porque não entenderam a graça de Deus. Então não pode ver um par de perna, não pode ver uma saia, pastor Albino, Tiago, que eles, em nome da graça, e Paulo levanta a pergunta em Romanos 6, será que nós pecaremos para ter mais graça? E a resposta é claro que não, porque aonde a graça chega, se havia pecado que abundava, a graça enche completamente, superabunda a graça. A graça é o passaporte para uma vida piedosa. Então aqui é o problema. O problema é aqueles que querem falar de graça sem entenderem a lei, eles acabam eliminando a lei moral. E a lei moral de Deus ainda prevalece no tempo da graça. Pastor Bruno Albino. Já estava ansioso para pegar o microfone. O pastor Márcio Silas fez um resumo excelente, profundo. Eu só quero me apropriar das palavras de Bonhoeffer, que ele vai falar sobre a graça barata. E quando ele fala sobre a graça barata no livro Discipulado, ele vai dizer: a graça barata justifica o pecado e não o pecador. Ela justifica o que eu fiz e não quem eu sou. Tem pessoas que estão querendo usar a graça para justificar o que elas estão fazendo e não quem elas são. Ei, não tem nada que justifique o nosso pecado. A graça justifica quem nós somos e não o nosso ato. Não tem nenhum ato que é justificado. Pecado é pecado no Antigo e no Novo Testamento. Esse adultério continuará sendo adultério. Não tem graça que mudará essa situação. Adultério é adultério, fornicação é fornicação, mentira é mentira, engano é engano. E a graça nunca vai justificar isso. A graça justifica quem eu sou e não o que eu faço. Deus abençoe a todos. Tiago. Glórias a Deus por esse tema maravilhoso. E o tema de hoje foi lei e graça. Tivemos todo um panorama desse tema com o pastor Márcio Silas e o pastor Bruno Albino. E se você tem dúvida sobre algum tema ou deseja que nós falemos sobre algum tema, comenta aqui embaixo e aproveita e curte esse vídeo e compartilha. E não esqueça, pense sempre biblicamente.